Espera mais um minutinho. Tá? Tá bom, vamos começar então. Pessoal, bom dia. Me chamo Bruno Faustino, pertenço ao time de marketing da OpenCAD. Nessa apresentação especial, eu trago hoje o convite, né, o nosso convidado especial, o Carlos Sanches, que é um engenheiro, Customer Success Engineer da Mefrox. Oi, Carlos, tudo bem? Oi, tudo bem? O Carlos tem um papel importante, que ele é garantir o sucesso do cliente para utilizar o MATLAB dentro da academia. E hoje ele vai fazer essa apresentação falando um pouco do uso do MATLAB Simulink na sala de aula e a sua importância. Espero que aproveite. Caso tenha alguma dúvida, por favor, comente no chat. Estamos aqui para disponibilizar essas informações para vocês. E é isso aí, pessoal. Oi, bom dia. É um prazer para mim estar aqui hoje. Eu normalmente sou responsável da colaboração com as universidades portuguesas e espanholas, mas hoje é um prazer estar aqui com meus companheiros da OpenCAD. Eu gostaria da sessão eu gostaria que a sessão fosse interativa, então se vocês quiserem podem escrever no chat e depois em alguns pontos responderemos as perguntas. Sim? Toda a gente pode escrever no chat? Sim. Muito bem. Então, nosso objetivo hoje é compartilhar algumas ideias e algumas ferramentas que as universidades, especialmente as universidades com o licenciamento campus de MathWorks, que podem adquirir através da OpenCAD, têm disponíveis e algumas ideias para aproveitar estas ferramentas baseadas em MATLAB e Simulink para utilizá-las no ensino online e também no ensino mixto. Então, vamos ver primeiro algumas das partes mais habituais do ensino de uma disciplina científico-técnica. Primeiro, há um conjunto de atividades relacionadas com familiarizar os alunos com os objetivos da disciplina, os conhecimentos prévios, as ferramentas que eles vão ter de aprender, o ensino nas próprias aulas, e as aulas poderiam ser online, gravadas ou presenciais. O tempo de estudo dos alunos ao seu próprio ritmo. O tempo para pôr em prática todos os conceitos em classes de problemas, em laboratórios e, ao mesmo tempo, em diferentes pontos ao largo do curso, estão diferentes formas de avaliação. Hoje a avaliação é a miúda, uma avaliação contínua. Então, o nosso objetivo é ver para cada uma destas partes ferramentas específicas baseadas em MATLAB e Simulink para cada um destes pontos. Sim? Então, vamos como primeiro, a orientação. Como podemos inspirar os alunos e fazê-los compreender porque a disciplina é importante, o que é que eles poderão fazer depois e quais são os conhecimentos e ferramentas prévias. Boa, todas as ferramentas todas que vamos ver estão baseadas em MATLAB e Simulink. MATLAB provavelmente é conhecido para a maioria de vocês.
é uma linguagem de programação e também um entorno de programação que é especialmente interessante para cálculos numéricos, análise, visualização e desenvolvimento de algoritmos. E é também a ferramenta base para uma série de toolboxes especializadas, tanto de MathWorks como da comunidade de utilizadores. Simulink é um entorno gráfico com integração com o MATLAB, como o qual vocês poderão fazer modelado multidomínio de diferentes disciplinas, simulação, validação e um conceito que é habitual em algumas indústrias, que é o Model-Based Design. Então, algumas ideias para inspirar aos alunos com projetos que eles poderão fazer depois. Estas são algumas das indústrias onde MATLAB e Simulink são utilizados, particularmente a automobilística, aeroespacial e defesa. É um standard hoje e também é habitual nas comunicações, eletrônica de consumo, mas também há muita inovação com MATLAB e Simulink, desde foguetes reutilizáveis até próteses inteligentes, robôs autônomos, energias renováveis. Estes são exemplos específicos que vocês poderão procurar no nosso web e particularmente inspirador é o segundo, a de próteses inteligentes. Este aluno da Universidade de Georgia Tech tinha não sei como se diz em português, necessitava uma prótese para seu braço e a prótese foi desenvolvida com Arduino e MATLAB inteligência artificial, de forma que a prótese é capaz de não somente responder aos impulsos do baterista, mas também improvisar a ritmos mais complexos do que um baterista típico pode tocar. Vamos ver. Então, agora que os alunos já têm uma ideia de por que utilizar MATLAB pode ser interessante para as suas profissões, vamos ver como podemos dar acesso aos alunos às ferramentas. Como licenciamento campus, MATLAB, Simulink e todo o software da MathWorks está disponível para todos os professores, os alunos e também visitantes na universidade. Para qualquer versão de qualquer sistema operativo, também para dispositivos móveis e também, como veremos depois, no cloud. Vocês podem procurar mais informação no web da OpenCAD, clicando aqui. Vocês terão depois esta apresentação com todos os links e os exemplos que veremos depois. Então, agora que os alunos já podem experimentar as ferramentas por eles mesmos, vamos ver como introduzi-los não somente a MATLAB e Simulink, mas também a programação em geral. Provavelmente, nas suas disciplinas, se vocês são professores, muitos alunos, provavelmente este será o seu primeiro contato com uma programação em geral. Este curso online, MATLAB on Ramp, permite aos alunos não somente aprender os conceitos básicos, mas também experimentá-los interativamente. E o mesmo com Simulink on Ramp. Ou, no caso do MATLAB on Ramp, eles podem fazer diretamente no web, no seu browser, mas no Simulink on Ramp, eles podem escolher entre a versão web ou a versão de escritório. E vocês podem aceder a estes cursos no web mathworks.com/academic training. Vamos ver. Então, primeiro, para aceder tanto aos cursos como ao software, primeiro, se vocês não têm ainda o licenciamento, vocês podem aceder através deste web, na web do OpenCAD. Se vocês já têm um licenciamento campus, e muitas das mais importantes universidades do Brasil
já têm acesso, vocês terão uma página específica para a sua universidade. Para procurar esta página, vocês podem andar ao web do MathWorks e escrever o nome da universidade e vão procurar uma página como esta. O primeiro que vocês verão é como aceder ao software. Depois, algumas informações sobre os cursos. E aqui estão os cursos. Os dois primeiros são o MATLAB On-Ramp e Simulink On-Ramp. Então, vamos ver como é o aspecto do MATLAB On-Ramp. Eu tenho aberta a minha sessão. E o primeiro destacável aqui é que eu posso fazer as diferentes partes do curso ao meu próprio ritmo. Eu já fiz algumas partes, as partes da introdução ao curso, e agora eu vou continuar com a última parte do capítulo 2. Então, aqui o que eu tenho é uma interface similar ao aspecto de MATLAB. Eu tenho aqui uma linha de comandos onde eu posso escrever qualquer coisa, mas cada vez que eu escrevo, eu devo completar uma série de tarefas que tenho aqui na parte esquerda. Então, a primeira tarefa é assinar o valor π-meios à variável x. Os primeiros exercícios vão ser muito fáceis. Os alunos vão começar a utilizar MATLAB como uma calculadora, mas depois, nos últimos capítulos, eles já poderão fazer algumas técnicas de programação. Vamos ver o que ocorre quando eu tenho um erro. A tarefa agora é assinar o seno de x à variável y. Então, vamos escrever um erro, vou utilizar a função cosseno em vez de seno. Eu tenho feedback imediato e eu tenho também a possibilidade de ver uma ajuda. Então, desta maneira, os alunos podem progressar ao seu próprio ritmo e é recomendável dar acesso a este curso aos alunos antes da primeira sessão prática. Provavelmente depois da apresentação do curso, mas antes da primeira sessão prática, porque desta maneira eles vão poder se familiarizar ao seu próprio ritmo com uma ferramenta e depois, o tempo da aula, poderemos utilizar mais estrategicamente para emplear mais tempo aos conceitos e menos tempo à ferramenta. Então, agora que já vimos os cursos, as duas ideias aqui podemos dar acesso aos alunos às ferramentas ao princípio do curso, acesso ilimitado, e depois, com os cursos de MATLAB On-Ramp e Simulink On-Ramp, eles vão poder se familiarizar ao seu próprio ritmo. Então, até aqui, alguma pergunta? Ok, leio no chat que o senhor Adiel Sefrim disse essas unidades do On-Ramp para os alunos que ainda têm dificuldade no inglês. É verdade, ainda não temos uma versão em português dos cursos. Temos alguns projetos para traduções, mas não para muitas linguagens. Em todo caso, eu recebo o feedback, eu falarei com os responsáveis no MathWorks para ver se é possível. Está bem? Há mais perguntas sobre o mesmo? Se os treinamentos estão disponíveis em português? Ainda não. Ainda não. A Adiel disse se seria possível se inscrever para ajudar nas traduções. Muito obrigado. Talvez o mais interessante seria se você
se pôr em contato com o OpenCAR e já falamos e vemos possibilidades. Mas muito obrigado. Ok, teremos depois mais tempo para perguntas, então vamos com as aulas. Já temos a introdução, os alunos já têm acesso às ferramentas, já têm a oportunidade de se familiarizar. Então, no nosso entorno de hoje, com o ensino online, os alunos nas suas casas, como podemos fazer as aulas mais interativas, mais visuais, para garantizar que os alunos podem aproveitá-las e não estão com a sua atenção noutra parte. Boa, uma ideia que temos aprendido depois de colaborar com professores como vocês em universidades de todo o mundo é se antes de mostrar aos alunos a programação MATLAB, podemos mostrá-los uma forma mais interativa, é mais fácil para elas o primeiro contato. Então, vamos ver exemplos para uma disciplina concreta, para uma disciplina de comportamento dinâmico de sistemas ou equações diferenciais. E um exemplo clássico é o sistema massa-mola-amortecedor. Então, é muito habitual escrever as equações para este sistema, mas antes ainda de escrever as equações, eu vou mostrar aos meus alunos uma app, uma MATLAB app que foi desenhada em MATLAB, onde eu posso experimentar com as variáveis do sistema, como por exemplo a massa, ou a constante da mola, a constante do amortecedor, e desta maneira começar um diálogo com os alunos para desenvolver as suas intuições. Por exemplo, eu poderia discutir com a classe, com os alunos e perguntar como é que vocês acham que o sistema vai se comportar quando eu tenho um amortecedor muito mais forte. Então, eu posso ver o resultado. E depois podemos começar a ver porque o resultado é assim. Sim? Então, esta app não é um produto de MATLAB, mas é uma app que eu desenhei para a minha disciplina. Vamos ver como desenhar uma app como esta. Vamos ao MATLAB e o primeiro que vou fazer é andar para o botão New e vou escolher o botão App. A ferramenta que vamos ver chama-se App Designer. É relativamente nova e aqui eu posso bem desenhar uma aplicação completamente nova ou escolher de diferentes prototipos. Então, eu já tenho minha app desenhada, então vamos abrir o arquivo que vocês também terão depois deste webinar. O arquivo é um arquivo com o nome .mlapp. Não é o habitual de MATLAB, .m, mas .mlapp, que quer dizer MATLAB App. Então, no App Designer, eu tenho uma vista de desenho, onde eu posso incluir botões, diferentes tipos de controles. Eu posso modificar o texto. E depois, para a interatividade, eu vou andar para a parte direita, onde eu tenho uma seção de callbacks. E nos callbacks eu posso añadir diferentes funções para cada um dos eventos, como por exemplo, clicar no botão. Então, eu não vou explicar os detalhes todos, mas eu quero mostrar que eu tenho duas partes na vista de código. Tenho as partes que estão sublinhadas, assim mais brancas, e as partes que eu não posso modificar. Estas partes que eu não posso modificar são automaticamente geradas pelo App Designer.
E desta maneira eu posso focalizar-me nas partes mais matemáticas e não preocupar-me das partes mais informáticas. Então, aqui é onde eu faço os cálculos. O que eu faço é utilizar uma função onde eu escrevo a equação diferencial, eu tenho a solução. Então, quando minha app está preparada, eu tenho diferentes opções para compartilhar. Eu posso criar uma app para Windows, Linux ou Mac, com a opção Standalone Desktop App, e desta maneira o MATLAB Compiler vai criar um executável que qualquer pessoa pode instalar. Eu posso criar uma web app e então não é necessário, não é preciso instalar nada. Somente os alunos vão aceder a um web, mas eu preciso de ter um servidor onde eu vou instalar um software que chama-se MATLAB Web App Server. E a versão mais flexível é uma MATLAB App. Por quê? Porque com uma MATLAB App eu não estou a criar uma app para Windows, Linux, Mac ou web, mas para qualquer lugar onde MATLAB pode utilizar-se. Então, esta é a maneira de distribuir minha app entre todos os alunos sem preocupar-me do seu sistema. Quando eu clico aqui, MATLAB vai mostrar-me todos os arquivos que eu preciso na minha app. Por exemplo, vimos que eu tinha uma função, que era SimSolve, onde eu fazia os cálculos. Então, MATLAB é suficientemente inteligente para me dizer você deveria incluir este arquivo no seu pacote para os alunos. Eu posso também escrever alguns detalhes, como o meu nome, a minha universidade, e depois eu vou criar o pacote que os alunos podem instalar diretamente. Então, uma ideia para fazer a utilização dos apps mais fácil é compartilhar os arquivos através do MathWorks File Exchange. Desta maneira, vocês somente têm de utilizar nosso web, a parte da comunidade, e desta maneira os alunos, desde a sua casa, desde o seu computador, podem andar ao botão Add-ons e aqui buscar a sua app. E desta maneira instalar as apps da disciplina. Quando eles clicam aqui, terão disponível a app no desplegável daqui. Eu tenho aqui minha app mais Spring Dumper. Então, desta maneira, temos introduzido aos alunos aos cálculos de uma maneira mais intuitiva, sem escrever todavia matemática nem programar. E também há uma série de apps disponíveis para diferentes disciplinas, já com as toolboxes. Então, todas estas apps estão disponíveis na pestana Apps de MATLAB e podem incluir mais, desde o File Exchange, como o botão Get More Apps. E também temos visto como vocês podem criar aplicações à medida, aplicações personalizadas para as suas disciplinas, como o App Designer. Agora, já é o momento para mostrar aos alunos como escrever as equações e resolvê-las. E para fazê-lo da maneira mais interativa, vamos utilizar uns documentos interativos com uma ferramenta chamada Live Editor. O objetivo do Live Editor provavelmente vocês já conhecem os arquivos .m, onde vocês podem escrever código e vocês podem, por exemplo, incluir comentários, por exemplo, dizer que estas são as variáveis
Mas o Live Editor permite fazer, em vez de somente código, fazer um documento onde temos ligados ao texto da disciplina, como imagens, links, as equações e o código. Então, este Live Script que vocês poderão procurar na pasta que depois compartilharemos, eu estou a introduzir aos meus alunos ao problema que já vimos com o app de MathSpring-Dumper. E a ideia é ver como poderíamos escrever as equações. Então, eu explico os diferentes conceitos e agora vamos fazer um equilíbrio de forças. Tenho a equação do amortizador, a equação da mola e somente tenho massa multiplicada pela aceleração é igual às duas forças que estão a se opor ao movimento. Então, reorganizando, tenho a equação que vamos resolver. Esta é uma maneira de, em vez de utilizar somente o PowerPoint, uma ferramenta de apresentações, eu posso mostrar os conceitos diretamente no MATLAB. Eu posso escrever estas equações de duas maneiras. Eu posso utilizar um editor gráfico, que é o que vocês estão a ver aqui na pestana de equações, onde eu posso escolher diferentes símbolos gregos, operadores matemáticos, etc. Ou, se vocês estão mais confortáveis com LaTeX, também podem fazer diretamente com LaTeX. Somente têm de clicar no Insert, Equation, e escolher o editor LaTeX. Quando vocês escrevem assim, o texto LaTeX, podem ver uma previsualização e depois introduzi-la. Então, já temos a introdução e agora vamos programar em MATLAB a solução da equação. Mas, como estávamos a dizer, provavelmente para muitos alunos este é o seu primeiro contato com a programação e com conceitos como aproximações decimais, como a flutante, etc. Então, vamos utilizar um tipo de cálculos em MATLAB que é diferente do que é o habitual, que é a Symbolic Math. Com a Symbolic Math Toolbox, eu posso escrever expressões algébricas, puramente algébricas. O que quer dizer isto? Bom, vou começar de novo. Se normalmente em MATLAB vocês escrevem comandos como estes, um terço, pi, etc., MATLAB calcula uma aproximação decimal do resultado. Mas com a Symbolic Math, que consiste em escrever variáveis de tipo simbólico com o comando sim, eu escrevo expressões exatas. Eu não quero uma aproximação decimal, eu quero trabalhar de forma algébrica. E desta maneira eu posso definir uma série de variáveis, Z, A, e depois utilizá-las em expressões como f de z, eu posso derivar, eu posso integrar, eu posso substituir, eu posso fazer plots. Então, com isto, vamos escrever a equação e agora a equação é quase literalmente o mesmo. Tenho derivada segunda de x mais uns coeficientes multiplicando a derivada de x mais uns coeficientes multiplicando por x é igual a zero. Então, eu declaro minhas variáveis e depois digo a minha equação é igual a, e escrevo derivada segunda de x, etc. Uma coisa a sublinhar aqui é que eu tenho um signo duplo aqui, que é a igualdade entre o termo da esquerda e o termo da direita.
mas o símbolo igual do princípio é a assignação da equação toda à variável EQN. Então, quando eu introduzo isto, a MATLAB compreende que é uma expressão algébrica e retorna uma expressão que tem aspecto de látex, porque não é numérica, é algébrica. Agora vamos substituir os valores dos coeficientes, vamos definir condições iniciais e agora posso resolver a equação como o comando dissolve. A solução é uma expressão com respeito do tempo t e eu vou graficá-la como o comando fplot. E agora eu posso comparar meu resultado com o resultado da app. E isto é importante. Por quê? Porque mesmo se alguns professores utilizam o Live Editor para ensinar na aula, em vez do PowerPoint, outros professores o que fazem é dar aos alunos um momento, vou começar de novo, dar aos alunos um handout sem o código, para que elas introduzam o código. Então, é um exercício de complete os quadros. E quando elas escrevem, depois podem comparar com a app. Sim? Então, já temos uma introdução mais fácil para os alunos, porque a álgebra simbólica é como eles estão acostumados a trabalhar nos seus cadernos, e agora já estamos preparados para ver a solução numérica. Mas eu não vou explicar agora a solução numérica. O que eu quero sublinhar agora é que este arquivo da solução numérica está numa pasta um bocadinho especial. Se mirar aqui, eu estou numa pasta no meu computador um bocadinho especial, porque é uma pasta dentro de MATLAB Drive. E que é o MATLAB Drive? Bom, MATLAB Drive é um sistema de armazenamento online para poder trabalhar desde qualquer computador com minha instalação de MATLAB. E depois veremos como utilizar o MATLAB Drive para fazer as sessões práticas com os alunos mais fáceis. Como resumo, temos visto que o Live Editor permite não somente escrever código, mas também seus resultados que quedam ali, de forma que é um documento interativo. E como documento não somente tem código, comentários, resultados, mas também tem texto, e texto com formato. De forma que eu posso escrever a lição toda, com diferentes indicações dos exercícios, com links, com imagens, etc. E desta maneira, podemos mostrar aos alunos primeiro puramente os conceitos de forma interativa com as apps, com MATLAB Apps, e depois já escrever as equações e escrever a programação de forma mais visual. Alguém de vocês tem experiência já com o Live Editor? Se alguém quer escrever no chat. Não sei se temos algumas perguntas sobre treinamentos disponíveis. Ok, já responderam. Sei da assistência, mas nunca utilizei. Muito bem. Eu gostaria que vocês puderem experimentar o que eu vou mostrar. Vou mostrar mais exemplos específicos e eu vou compartilhar minha pasta de MATLAB Drive com vocês para que
caso que vocês quiserem experimentar por vocês mesmos. Vou compartilhar o link para a pasta de MATLAB Drive e depois veremos como utilizar este link na app web de MATLAB Drive e em MATLAB em geral. Sim? Ok. Então, temos visto como orientar os alunos para que saibam onde é que a disciplina está nos seus estudos. Temos visto como introduzi-los às ferramentas que eles vão utilizar, como inspirá-los, como fazer as aulas mais interativas, mas os alunos têm também de estudar ao seu próprio ritmo. Mesmo se vocês fazem umas aulas fantásticas, os alunos têm de interiorizar os conceitos para eles mesmos. Então, onde é que nós podemos ajudar na parte de estudo independente dos alunos? Boa, há uma série de cursos online, iguais que o curso que temos visto de MATLAB On-Ramp, mas em vez de introduzir MATLAB, estes cursos estão a introduzir diferentes conceitos, como, por exemplo, como resolver equações não lineares, como resolver equações diferenciais, álgebra linear, etc. Estes cursos são curtos, são somente 1 a 2 horas, e desta maneira é mais fácil incluí-los nas suas disciplinas, como um requisito prévio para que os alunos possam se familiarizar com o MATLAB ao seu próprio ritmo. Há também outros cursos mais longes sobre conceitos mais avançados, como, por exemplo, Deep Learning, Machine Learning, programação, finanças. E estes cursos estão todos disponíveis na mesma plataforma que temos visto. Em MATLAB Academy, que está disponível nos seus MATLAB Portals. Depois de completar cada um destes cursos, os alunos vão receber automaticamente um certificado que eles podem incluir nos seus currículos ou eles podem compartilhar em redes sociais, etc. Há um curso, um treinamento que é particularmente interessante. É o treinamento de MATLAB Fundamentals. E o que é interessante deste curso é que é um curso que tem bastante profundidade sobre MATLAB. São os conteúdos do exame oficial para profissionais de MATLAB. E está disponível na mesma ferramenta. Desta maneira, os alunos podem fazer o treinamento e depois, se eles, como profissionais, querem ter a certificação, poderão fazer o exame. Então, temos visto os diferentes cursos online. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Lembrem que podem me escrever no chat em qualquer momento. E agora, antes de ver a prática, provavelmente neste ponto, provavelmente que vocês querem saber se os alunos estão realmente a aproveitar as aulas e se realmente, depois do seu tempo de estudo, ao seu próprio ritmo, têm interiorizados os conceitos da disciplina. Como é que podemos fazer avaliação contínua, especialmente neste contexto onde não temos aulas físicas e não temos facilidades? A ferramenta que vamos ver permite, de forma online, mostrar aos alunos um problema para resolver, onde eles podem ver a descrição e responder com seu código MATLAB numa caixa no seu browser. Quando eles estão preparados, eles podem enviar o código e o código vai ser avaliado
conforme uma série de testes que vocês podem preparar. Estes testes vão avaliar automaticamente a resposta dos alunos e, desta maneira, eles podem ter feedback imediato. E para vocês, isto significa que vocês não vão ter de avaliar cada um dos exercícios. Então, mesmo se vocês têm 200 alunos, como se têm 2, o tempo de avaliação vai ser o mesmo, vai ser automático. A ferramenta é MATLAB Grader. Vamos ver também, no momento, que eu posso ter não somente a avaliação de cada aluno, mas também uma visão, os resultados gerais da aula toda. Também posso ter, opcionalmente, uma análise dos resultados dos alunos e, desta maneira, ver quais são as partes da minha disciplina que são mais difíceis ou que precisam de mais explicações. Então, vamos ao browser e vamos ver um exemplo. Na minha disciplina, que estou a utilizar de exemplo, comportamento dinâmico de sistemas, eu tenho diferentes lições. Eu posso estruturar as lições, por exemplo, pelas semanas do curso. E então, eu tenho uma primeira lição onde eu somente vou validar os conhecimentos prévios dos alunos. Isto é muito habitual entre os professores das disciplinas de Master. Por quê? Porque muitos alunos têm perfis diferentes. Eles podem andar de diferentes universidades, com diferentes estudos. Então, é interessante avaliar primeiro quais são os seus conhecimentos prévios. Mesmo sobre MATLAB, que sobre conceitos físicos como as leis de Kirchhoff, a lei de Hooke, etc. Então, depois de recomendar aos meus alunos o curso MATLAB On-Ramp, eles já têm feito o treinamento e eu vou verificar se eles têm compreendido os conceitos. Então, vamos fazer um exercício muito simples, que é escrever um array X com valores entre 0 e 2π. Esta parte eu já vi aos meus alunos. E agora vamos escrever o código para criar a variável y com os valores 2 vezes seno de x. Então, eu vou escrever 2 vezes seno de x e eu tenho de fazer um plot com x, y, e eu preciso de ter linhas e pontos vermelhos. Mas, igual que antes, vamos ver o que é que ocorre quando eu tenho um erro. Então, eu vou me esquecer da última parte e vou criar o gráfico. Eu vejo que tem um aspecto mais ou menos correto, então envio. E aqui estão os testes que o professor tem desenhados. Os primeiros testes avaliam o valor do Y, a função seno, ao comando para fazer gráficos, tudo isto está correto. Mas eu não utilizei linhas e pontos vermelhos. E por isto eu tenho tenho somente o 70% da qualificação. Então, desta maneira, eu posso também dar feedback aos alunos. Aqui, o professor foi amável e tem uma indicação para que eu possa comprovar a documentação de como se escrevem linhas e pontos vermelhos. Então, vamos ver muito rapidamente como é que eu posso editar um exercício como este. Esta é a vista dos alunos, vamos andar para a vista do professor.
Então, vou editar. Eu escrevo o título, o texto, eu posso incluir imagens, equações. Eu devo escolher se eu preciso uma script, uma função. Eu tenho também uma solução de referência, um template para os alunos, onde eu posso bloquear algumas linhas que eu não quero que eles modifiquem, e aqui já defino os testes. E a forma mais simples de definir um teste é escolher a opção Variable Equals Reference Solution e escolher a variável que eu quero comprovar. E desta maneira, o MATLAB vai comprovar se o valor da variável é o mesmo que o valor na solução de referência. Mas há uma forma mais flexível de avaliar aos alunos, que é com código MATLAB. Desta maneira, eu posso escrever código que deve fazer as comprovações e tem de ter um erro se não é correta. Um erro com o comando assert, ou o comando error, ou qualquer comando válido. Como, por exemplo, alguns que são específicos para MATLAB Grader, como access variable equal ou estes daqui. Access function presence e access function absence são especiais porque o que estes fazem é comprovar se o aluno utilizou uma função ou não. Por exemplo, eu quero que os meus alunos apreendam a utilizar o comando plot. Então, eu posso fazê-lo com código MATLAB, ou posso escolher a função functional keyword is present e escrever plot. Mas também posso comprovar que eles não tenham utilizado, por exemplo, fmin-ung, porque eu não quero que eles utilizem uma função de MATLAB que já está a fazer um trabalho para elas. Também é interessante saber que quando eu estou a criar um problema, não necessariamente tenho de criá-lo de novo. Eu posso também utilizar livrarias de problemas já desenhados. Bem, mesmo por meus companheiros, ou exercícios que eu já fiz, ou exercícios de exemplo como estes daqui, que estão proporcionados por MathWorks. Se vocês estão interessados a ter acesso, somente têm de escrever-nos e vamos dar-lhes acesso. Então, vamos ver um problema para a minha disciplina de equações diferenciais. E aqui tenho o exercício da massa mola e amortizador. E desta maneira eu posso copiar um exercício mais complexo do que eu posso escrever no momento. Boa. Temos visto que MATLAB Grader permite criar exercícios interativos para seu curso. Estes exercícios podem se avaliar automaticamente e desta maneira dar feedback imediato aos alunos, em vez de ter de esperar uma semana ou dois até que eu tenha tempo de corrigir os exercícios. E, finalmente, o MATLAB Grader, temos visto a app web, mas também o MATLAB Grader pode se integrar nos seus sistemas, como, por exemplo, Moodle, Blackboard, Sakai, e desta maneira está dentro das suas disciplinas. E podem aceder no web grader.mathworks.com. Então, temos visto como avaliar aos alunos, não somente ao final, não somente como um exame, mas também ao princípio do curso, para saber quais são os seus conhecimentos prévios, e também temos visto como utilizar MATLAB Grader para comprovar cada semana
se os conceitos que temos vistos na aula, elas estão a compreender. Mas provavelmente vocês têm outro tipo de atividades práticas, onde os alunos devem fazer projetos mais complexos, como, por exemplo, exercícios de laboratório, ou problemas, ou projetos. Então, especialmente agora, sem acesso às instalações físicas, sem laboratórios reais, como podemos fazer a prática? Bom, a primeira ideia é, não somente os alunos têm acesso à sua cópia pessoal de MATLAB, mas também, se eles não têm um computador suficientemente preparado ou se é muito antigo, se eles têm acesso ao internet, eles podem utilizar MATLAB no cloud com MATLAB Online. É uma versão de MATLAB que eles podem utilizar diretamente no browser. E também é uma versão especial de MATLAB para dispositivos móveis como Android, iOS, iPhone, onde eles podem não somente utilizar MATLAB, mas também, como veremos depois, utilizar características dos seus dispositivos. Então, aqui é onde o MATLAB Drive é importante, porque permite andar da minha versão de escritório às outras duas. E desta maneira eu posso começar, por exemplo, no meu escritório, na universidade, e depois continuar online noutro sítio. Ou, por exemplo, eu posso compartilhar os exercícios para as classes de problemas através de uma pasta de MATLAB Drive e os alunos podem aceder desde MATLAB Online. Vamos ver como. E o primeiro eu quero um lembrete de como aceder à pasta de hoje, onde estão os arquivos que estamos a utilizar. Se quiser, podem escanear o código QR com seus telemóveis, ou se preferem, eu vou escrever de novo no chat o link de MATLAB Drive. Quando vocês cliquem no link de MATLAB Drive, terão de se logar com o seu usuário e contrassenha de mathworks.com. Somente precisam de um endereço e-mail, o endereço da universidade, e quando vocês acedem, vão ver algo como isto. Aqui eu tenho uma invitação para uma pasta que eu ainda não aceitei. Quando eu clico aqui, Accept, então a pasta vai estar aqui, a parte de abaixo, e esta é a pasta para a sessão de hoje, Sala Aula BR. Então, esta pasta está disponível mesmo em MATLAB, com o MATLAB Drive Connector, que vocês podem instalar clicando aqui. E estes arquivos que eu tenho sincronizados localmente, eu vou ver agora na versão web com MATLAB Online. Então, eu vou escrever matlab.mathworks.com e aqui eu vou ver uma app com o mesmo aspecto que o MATLAB. Eu tenho a minha linha de comandos, tenho o meu current folder, o toolstrip, tudo é o mesmo. E aqui eu vou andar para a pasta. Bom, primeiro, antes de andar para a pasta, como é que vocês podem compartilhar uma pasta com seus alunos? Eu vou clicar aqui na nossa pasta, eu vou andar para o menu Share.
E no Share eu tenho duas opções. Uma é compartilhar com outros membros que vão poder editar, e desta maneira eu posso dar acesso da escritura, e aqui eu posso escrever o e-mail de uma companheira e ter permisso de edição. Mas para compartilhar com os alunos é mais prático utilizar um link. Desta maneira eu posso somente copiar o link e compartilhá-lo. Então, rapidamente eu vou abrir o mesmo arquivo que tínhamos visto de antes, é também um Live Editor, e aqui tenho a solução numérica do problema. E aqui posso comprovar, primeiro, que o resultado é o mesmo, e depois também incluímos alguns controles interativos. Podem fazer isto com a opção Insert, Control. Mas, em todo caso, o MATLAB Online é o mesmo que o MATLAB, mas somente preciso de um browser e uma conexão à internet. Então, desta maneira, eu posso utilizar MATLAB sem instalar nada, eu posso colaborar com companheiros e também compartilhar com cópias somente de leitura com os alunos. E aceder desde qualquer parte, com matlab.mathworks.com. Mas, provavelmente, vocês querem que os alunos experimentem com sinais reais. Por exemplo, acelerômetros ou equipamentos de laboratório. Boa, hoje em dia, os alunos têm um laboratório no seu bolso. Eles têm um dispositivo com um acelerômetro, como um sensor de velocidade, de campo magnético, de orientação, com GPS, com câmera. Então, há uma versão de MATLAB, que é MATLAB Mobile, onde eles podem utilizar MATLAB, mas também utilizar sinais reais destes sensores. Vamos ver um exemplo. Este é meu telemóvel, eu vou criar a conexão com uma câmera, eu vou ativar algumas opções, como o autofocus, e agora eu vou fazer uma foto do meu escritório. Eu vou utilizar esta foto para um exemplo de processamento de sinais, e o primeiro passo é modificar a imagem para que saia somente sem cores, somente cinzentos, e depois utilizei um comando para detecção de bordas e já tenho os meus bordas. Então, desta maneira, temos colaborado com professores que utilizam o MATLAB Mobile para fazer exercícios de física, de processamento de sinais, etc. É uma forma de aceder a MATLAB desde qualquer parte, utilizar os sensores e utilizar imagens com a câmera, o vídeo. Está disponível mesmo para Android e para iOS. Um laboratório mais completo do que este é um laboratório virtual, com Simulink, que é muito habitual em disciplinas de controle, disciplinas de processamento de sinais. Vocês podem simular qualquer processo e fazer uma série de cálculos. Provavelmente muitos de vocês já conhecem Simulink, mas um pouco mais novo do que Simulink é o Simscape. Simscape é uma coleção de blocos para Simulink que permitem fazer modelagem física de sistemas elétricos, hidráulicos, eletrônicos, ou mesmo uma combinação de diferentes tipos de sistemas. E desta maneira, vocês podem
intercambiar modelos de Simulink tradicionais com modelos Simscape para fazer sistemas mais complexos. Vamos ver um exemplo muito rápido. Eu tenho o mesmo sistema massa-mola amortizador, mas agora vamos ver como utilizar os conceitos simples que temos visto, como a equação de segundo ordem, para modelagem de sistemas mais complicados. Por exemplo, se eu tenho um sistema somente se eu tenho um sistema duplo, onde eu tenho uma massa-mola e amortizador que estão ligados a outra massa, outra mola e outro amortizador, agora escrever as equações é muito mais difícil. Mas com Simulink eu posso fazê-lo mais visualmente e eu posso, por exemplo, agrupar algumas partes e ter diferentes subsistemas. E com Simscape é ainda mais fácil, porque o aspecto do modelo é muito mais simples do que com o Simulink tradicional. Porque eu tenho, basicamente, o desenho que eu escrevo num caderno. Eu tenho a mola, o amortizador, a massa, e depois ligo uma cópia. E se quero outra cópia, eu ligo aqui outra vez. Então, Simscape permite a Simulink descobrir as equações diferenciais de maneira que eu não tenho de escrevi-las. E aqui temos uma comparação entre a solução com as equações desenhadas por mim e o sistema Simscape. E podem ver que o resultado é o mesmo. Mesmo para o sistema 1 da massa-mola amortizador que para o sistema 2. E desta maneira eu posso desenhar sistemas complexos e ter um modelo suficientemente preciso para fazer, por exemplo, o controle. E esta é a maneira que algumas companhias de robótica, de aviação, de automobilísticas, preparam o controle de sistemas complexos. Os modelos dos alunos não somente podem simular, mas também podem converter em um programa para um dispositivo programável. Por exemplo, com hardware de baixo custo, como Arduino, Raspberry Pi, o Lego Mindstorm. Este robô da direita é um robô educativo de Lego, onde eu estou a resolver o cubo de Rubik e eu tenho convertido um modelo matemático da solução do cubo aqui à esquerda em o programa que eu estou a utilizar no robô. E esta tradução de MATLAB e Simulink ao programa em C, C++, é automática. E mesmo posso utilizar hardware de baixo custo ou educativo, que eu posso utilizar hardware profissional, como FPGAs, de Xilinx, DSPs, de Texas Instruments, ou diferentes tipos de dispositivos. O suporte para todos estes dispositivos está disponível em mathworks.com/hardware support. E ali vocês podem procurar o dispositivo que vocês precisam. Então, temos visto diferentes ferramentas para cada uma das partes do ensino, e especialmente para o ensino online, e temos visto como podemos utilizá-las estrategicamente para fazer o ensino à distância mais fácil. E é um bocadinho... Temos, se vocês querem, ainda tempo para algumas perguntas. E depois tenho um lembrete e um par de ideias antes de terminar.
Ok, o senhor Ramon Silva disse me permite copiar a pasta em meu MATLAB Drive. Ok, perfeito. Se tínhamos também uma pergunta sobre a integração com Moodle, já está rodando 100%. Sim, mas para integrá-lo com seu sistema Moodle, precisamos de fazer algumas modificações na instalação Moodle. Então, se vocês se pôr em contato com OpenCAD, OpenCAD e MathWorks, temos engenheiros para fazer a integração. Sim? Antes, não as universidades não tinham todas esta integração, mas muito cedo, a partir do curso próximo, as Campus Web License vão ter acesso a todas. Ok? Se vocês querem fazer qualquer pergunta sobre MATLAB, mesmo se não é dos exemplos que temos visto, também está bem. Interação com Moodle, ótimo, teremos tempo. Ok. Sim, vai ser um semestre muito especial. Ok. Vamos ver duas ideias fundamentais e depois veremos como ter mais informação. Primeiro, este é o código para aceder à pasta de hoje e desta maneira vocês podem experimentar tranquilamente com todos os arquivos e também têm minha apresentação em PDF. Há um curso interativo também na mesma plataforma de antes, onde vocês podem experimentar com as ferramentas todas, com o Live Editor, com o MATLAB Grader, e é um curso especialmente desenhado para professores. Está disponível no Academic Training e o treinamento é Teaching with MATLAB. Ok? Finalmente, a forma mais fácil para ter acesso às ferramentas todas é a Campus Web License. Com a Campus Web License, vocês podem dar acesso a todos os membros, aos membros todos da universidade, aos alunos, e em qualquer tipo de dispositivo, e é todo, o software tudo. Mesmo se criamos uma toolbox nova para robótica, como a última que fizemos, também vão ter acesso. Os seus contatos na equipa de OpenCAD são o senhor Michel Oliveira, o engenheiro Leandro Muniz e o senhor Bruno Faustino, que estão aqui hoje também conosco, e têm os seus dados, o seu endereço de e-mail na minha apresentação, que vão ter também na pasta de MATLAB Drive. Ok? Boa, isto é tudo. Desejo que seja útil para as suas disciplinas e que seja um bocadinho mais fácil começar o curso próximo. Sabemos que é um curso difícil, muito especial este ano e, boa, estamos à sua disposição para fazê-lo um bocadinho mais fácil com as ferramentas e como integrá-las nas suas disciplinas. PDF, temos cursos de civil. Ok. Muito obrigado ao Sr. Ramon Silva pelos seus comentários. O Sr. Luís Fernando também tive acesso, perfeito. Se alguém tem qualquer problema a aceder, podem se pôr em contato com meus companheiros de OpenCAD e vamos resolvê-lo. Sim? Muito bem. Foi um prazer. Muito obrigado aos meus companheiros de OpenCAD pela convidação.
Foi um prazer estar aqui hoje com vocês e bom, ah, desejo que seja útil. Olá, Carlos. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer você fazer essa apresentação para a gente. Eu espero que tenha contribuído bastante aí para os nossos contribuintes acadêmicos e esperamos sempre ajudar mais. Pessoal, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Estamos aqui para isso. E eu desejo um ótimo dia para vocês, que vocês consigam aí contribuir com o ensino, apesar da pandemia. E vamos continuar com o nosso trabalho. Muito bem.